Então, boa tarde, gente. Infelizmente, né, tivemos alguns problemas técnicos, mas estamos aqui fazendo então o nosso evento de hoje, em que será, né, tratado o tema saúde na imigração e refúgio. Eu quero agradecer, então, ao nosso coordenador do grupo Diálogos Interculturais, Paulo Fará, Sandra Cedini do IEA, Rafael Borsanelli, né? E o aceite dos nossos convidados, né? O evento de hoje, ele vai está fazendo parte, né? É a nossa quinta aula do curso Diálogos Interculturais, Migração e Mobilidade, promovido pelo Grupo de Pesquisa Diálogos Interculturais, do IEA, USP, em parceria com os NAPs, né, os Núcleos de Apoio à Pesquisa da USP, e junto ao ciclo de palestras e debates Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, né? E aí, como a gente disse, né, o aumento da imigração no Brasil nos últimos anos demanda uma atenção crescente por parte das instituições, tanto a nível nacional como estadual e municipal, né, para as questões relativas à saúde da população migrante e essas implicações dessas em termos de políticas de saúde e planejamento, né? A gente sabe que a crise sanitária, social e econômica causada pela pandemia da Covid não poupou ninguém, quanto mais, né, grupos que sofrem os efeitos de forma mais dramática, né, como os imigrantes que aqui vivem, né? Então, a partir da apresentação aí de alguns dados demográficos de saúde a respeito das comunidades migrantes e refugiadas no Brasil, disponíveis em alguns municípios durante a pandemia, vai se contextualizar o tipo de mobilidade humana existente no Brasil e o impacto, né, da presença dessas populações também no nosso sistema de saúde. Para esse evento, para essa exposição, a gente então conta, né, com a palestrante Verônica Kispe Yurcha, que é uma trabalhadora do SUS. A Verônica é graduada em odontologia pela Unesp, foi bolsista da FAPESP, né, onde desenvolveu projetos de pesquisa dentro do Departamento de Biociências de Diagnóstico Bucal da Unesp, de São José dos Campos. Possui pós-graduação na modalidade residência multiprofissional, com ênfase em gestão de serviços de saúde pela Escola de Saúde Pública do Rio Grande do Sul. Na área clínica, atua no serviço de semiologia do Centro de Especialidades Odontológicas da Secretaria Municipal de Saúde, no diagnóstico e tratamento de lesões bucais. A Verônica é mestre e doutora em patologia pela Unifesp de São Paulo, com período sanduíche, né, no departamento de Periodontics e Oral Medicine da University of Michigan. E é coautora do livro Saúde de Imigrantes e Refugiados, com a professora Deise Ventura, pela editora Fiocruz, né? E a Verônica é uma estudiosa e produtora de conteúdos sobre migração e saúde, além de fundadora, né, do coletivo Yo Puedo. E temos também a grata, né, participação, né, Verônica, então, boliviana, né, e James Lalane, haitiano, sanitarista, graduado em saúde coletiva, né, pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana, mestre em saúde coletiva pelo Departamento de Medicina Preventiva da Universidade de São Paulo e doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da Faculdade de Medicina da USP, né? E autor e articulador da nota técnica para inserção da variável nacionalidade nos formulários de Covid-19, né? Então, como vocês veem, quem vai falar de saúde da imigração e refúgio são
duas pessoas que para cá, né, vieram, enfim, imigraram e são agora já, em parte brasileiros também, né, porque afinal de contas nós somos uma sociedade, sempre fomos e seremos uma sociedade plural, e essa pluralidade precisa estar representada, né? Isso não é trivial, é muito importante que cada um possa falar de si e estar nos espaços de construção do conhecimento, assim como de atuação no sistema de saúde. E assim a gente estabelece diálogos interculturais, né? Então a gente vai ter aí meia hora para cada um fazer uma apresentação, se a gente tivesse regularmente aí no YouTube, mas como nós tivemos problemas técnicos, infelizmente nós não teremos então a participação dos ouvintes, de quem está nos assistindo, né, para as perguntas. Então a gente vai disponibilizar, inclusive no final, um e-mail para que possam enviar perguntas posteriormente para os nossos apresentadores. Como a gente já está mais, né, enfim, em função dessas questões técnicas, avançamos um pouco na hora, a gente vai então ter as apresentações e depois a gente pode fazer uma breve conversa aqui entre nós para finalizar, né? Então eu passo a palavra inicialmente para a Verônica e depois para o James, e quero agradecer novamente a apresentação de vocês. O link desse Meet aqui está disponibilizado no YouTube, e eu vou disponibilizar mais uma vez. Vamos ver se quem estiver assistindo lá possa, né, vir se juntar a nós agora. Então, obrigada de novo, Verônica, obrigada, James, e a gente, enfim, tem que lidar, né, com esses imprevistos que acontecem em função da tecnologia. Uhum. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque agora não se tem mais o horário, né? Já vou iniciar aqui compartilhando a minha tela, tá bom? Agradecendo desde já o convite, professora Silvia, professor Paulo, né? Foi uma feliz e uma grata surpresa, né? De mais um convite, né? A gente tinha trabalhado já juntos esse ano, professora Silvia. É sempre muito bom construir junto a um público, né? E a um grupo tão diverso e tão democrático quanto de vocês, né? Iniciando a minha tela aqui, eu já inicio. Acho que nem precisa me apresentar, né? A professora Silvia falou tão bem de mim, até tão completamente, né? A respeito tanto da minha trajetória acadêmica quanto a minha atual condição profissional. Acho que é muito bacana, né? Realmente esse espaço que tem sido dado para pessoas que também fazem uma meio que meta-reflexão, né? A respeito da lógica, né? Não está partilhando, que agora é para ler. Agora tá indo. Na hora que não estava gravando foi super rápido, né? Mas agora tá demorando. O som tá saindo O som, estamos te na ouvindo bem. velocidade correta? Sim, está saindo. Tá. Vocês estão vendo que a minha tela está demorando para abrir? Tá, você está dando umas paradinhas. Ainda não abriu. Meu Deus. Hoje é dia. Então, Hoje é dia. Eita. Tinha dado tudo certo. Qualquer coisa a gente inverte, de repente começa o James e depois você entra, Verônica. É uma outra alternativa. Está dando umas congeladas, umas paradinhas. Eu vou desligar aqui as outras coisas. Talvez possa ser isso.
Nossa, não está abrindo mesmo. Professora, algumas pessoas no YouTube estão pedindo o link, diz que o link não está aparecendo no YouTube. Você Mas eu pode compartilhar coloquei. de novo? Vou compartilhar de novo. James, acho melhor você começar, porque eu vou ter que reiniciar. Travou total o meu computador. Sem problema, eu vou começar. Ai, nossa senhora. Boa noite, bom dia e boa tarde a todos, a todos. Meu nome, como a professora Silvia já falou muito bem de mim, eu acho que eu não preciso me apresentar de novo. E hoje eu vou ter uma conversação, digamos assim, bem breve sobre os dados dos migrantes no momento da pandemia, né? E esses dados serão os dados do Rio Grande do Sul. Por que do Rio Grande do Sul? Essa pergunta devemos fazer. E eu, como articulador da nota técnica da variável nacionalidade, eu tenho algumas informações para compartilhar com vocês. Hoje, no Brasil, é difícil de saber quantos migrantes que foram infectados e quantos migrantes estão com Covid através do sistema de notificação. Porque esse sistema, os dois formulários que o Ministério da Saúde estão usando para fazer essas notificações do Covid, infelizmente, esses dois sistemas não têm a variável de nacionalidade. Isso dificulta. E, através disso, se também tem a variável estrangeiro. Quando aparece a variável estrangeiro, isso também dificulta de saber qual nacionalidade, porque é só estrangeiro, é todo estrangeiro, sem ter uma diferença se são haitianos, se é bolivianos, se é outras nações. Isso dificulta. Mas agora eu vou apresentar alguns dados do Rio Grande do Sul, porque a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul, eles fizeram um levantamento para tentar mostrar, tentar entender como a pandemia está no meio da população de imigrantes que estão residindo em Rio Grande do Sul. Eu vou apresentar os dados agora, só um minutinho. Estou compartilhando minha tela. Não sei se aparece para vocês agora. Sim. Aparece, né? Só isso. Bom, vamos lá. Como eu já tinha falado, né, sobre os dados. E agora, nós vamos ver como está sendo, né, a pandemia no meio dessa população migrante refugiada em Rio Grande do Sul. Esses dados são dados que a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, né, estadual, fez um levantamento. De acordo com o levantamento, eles tentar usar duas bases, né, base de dados. O primeiro base de dados que eles usaram são base de dados CNS, que é Carteira Nacional de Saúde. Em linguagem popular, a gente pode dizer cartão de SUS. No cartão de SUS, eles identificaram que tem 161.960 usuários migrante internacional, com registro, né, e residência no estado do Rio Grande do Sul. Mas o problema, como que esse sistema tem problema, né, de nacionalidade, como eu já fui falar, que até nesse momento do Covid tem esses problemas, eles tinham que fazer uma comparação em sistema do cartão SUS e comparando com o sistema que eles têm da assistência social do Rio Grande do Sul.
para tentar encontrar alguns dados. Nesses dados, eles encontram, né, desses usuários que é migrante, mas no sistema a variável é estrangeiro, eles encontraram apenas 68.230 que informação que dispõe a nacionalidade preenchida, né? Essa questão de variável no Brasil, os dados, a gente sabe como que é difícil das variáveis, né, ser preenchida ou ser preenchida no momento de coleta dos dados de qualquer pessoa, seja brasileiro e seja migrante, né? Dentro desses 68.230 migrantes, há um predomínio do sexo masculino, que é 55,70%, e da cor branca, para 89% sem informação. E da copada desse número, a gente é 11,33%. Quando a gente olha a questão agora a gente vai entrar na questão de nacionalidade, esses números filtrar por nacionalidade, né? Esses 68 mil. Aí a gente tem vale lembrar que esses dados são os dados de 2020, de acordo com a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, são os dados de 2020, aonde que tem desses 7.244 haitianos. E a gente pode ver, tem na população, depois dos haitianos, tem em seguida a população uruguaio, né? Venezuelanas, e pós seguida tem várias populações que eles se encontram nesses bases de dados, as nacionalidades, mas a nacionalidade que predomina é a nacionalidade haitiana. Vamos mostrar. Opa. Aí, agora a gente vai tentar responder uma pergunta, né? Tem várias pessoas, às vezes, principalmente migrante pesquisador ou migrante pesquisadoras, professoras, estão perguntando quantos migrantes que foram infectados no momento da pandemia. Em Rio Grande do Sul, de acordo com esses dados, a Secretaria de Saúde encontra em total de 5.300 casos entre os migrantes, né? Esses dados são dados de janeiro 2000, são os dados no começo da pandemia, né? Que é o março, aí até setembro, 21 de setembro de 2021. É um dados recente. Em total, a Secretaria encontrou, de acordo com os bases que eles cruzaram, eles encontraram 5.300 casos, sendo 2.196 de sexo feminino e 3.104 de sexo masculino. E como podemos ver que 58%, né, quase 57%, são de sexo masculino, quando a gente coloca esses números por porcentagem, né? As cores, que é mais aparecido, preta, parda, né? 48% predominaram entre imigrantes com Covid, sendo desses 6% dos casos não possui informação quanto à cor. Como a gente já sabe, né? Que no Brasil a questão de preenchimento da variável cor, não só nos casos dos migrantes, os casos das pessoas negros, isso está sendo um problema, né, dentro da sociedade brasileira. E
No caso dos migrantes, isso não é diferente. Agora, para entender mais os casos de Covid por nacionalidade, 10 nacionalidades que foram mais infectadas são os haitianos, né? E as pessoas de nacionalidade Venezuela, Uruguai, a Argentina, Senegal, Paraguai, Cuba, Colômbia, Portugal, Bangladesh e entre os outros e outras. São várias nacionalidades que eu não posso falar todas, né? Se eu começar a falar as nacionalidades de pessoas que estão vivendo no Rio Grande do Sul, eu vou precisar mais do dia para falar sobre isso, mas é isso. Esses dados, o que esses dados nos chamam a atenção? Esses dados nos chamam a atenção que a maioria das pessoas que foram infectadas, pessoas migrantes refugiados, são haitianos. Aí, chegando mais aprofundado, são os venezuelanas, né? Por quê? Porque como que, desde no começo da pandemia, a gente pesquisadores e várias sociedades civil já tinha chamado a atenção do governo brasileiro sobre esses casos que esses migrantes estão na condição de vulnerabilidade, que, como vimos, né, infelizmente, nos projetos de ajudar, nos projetos de amenizar a pandemia na população brasileira, infelizmente, os migrantes foram esquecidos em todos os projetos. Esses migrantes teve vários problemas, né, até para ter acesso ao auxílio emergencial, que a maioria desses migrantes não tinha documentos atualizados, tal, e isso leva quando essas pessoas foram esquecidas e elas são invisíveis dentro da sociedade brasileira, a pandemia só agravou, exacerba a vulnerabilidade dessas pessoas. E os dados, e mesmo que esses dados não trazem uma realidade, e como eu posso dizer, uma realidade fixa, mas de acordo com esses dados, podemos ver como que está sendo a pandemia em alguma população migrante no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a gente não tem dados no território brasileiro inteiro, mas seria bom se tivesse esses dados no território brasileiro inteiro para a gente analisar a pandemia nas populações migrantes e refugiados no Brasil. O Haiti, como vimos, o Haiti, com 39% dos casos, é a nacionalidade com maior número de casos, seguida por venezuelano, que é 20% dos casos, o Uruguai com 11% dos casos, Argentina, que é 6% dos casos, e Senegal, 400 dos casos, né, desses migrantes que foram infectados no momento da pandemia até dia 21 de setembro de 2021. Outra questão, quando a gente pegar esses dados, né, baseando nos dados os dados do Cartão SUS, as informações do Cartão SUS, para tentar analisar a incidência da doença, a Venezuela passar a ser o país com maior incidência da doença, né, baseando, né, nos números de venezuelanos que aparecem nos dados do Rio Grande do Sul, 140,8 casos por mil habitantes. Isso é um dado muito preocupante, né? Mas, infelizmente, a gente não tem um dado inteiro do Brasil inteiro para analisar, para aprofundar mais esses dados. Seguida do país do Bangladesh, com 123 casos por mil habitantes. E a República do Haiti, né, que é
que tem maior caso, né, quando a gente fala de número absoluto, a República do Haiti tem maior caso de Covid, né? Os migrantes haitianos, eles representam a maior comunidade que foram infectados no momento da pandemia em Rio Grande do Sul, que é 120,3 casos por 1.000 habitantes. A incidência da doença nessas populações. Em relação à evolução dos casos, a grande maioria dos migrantes obteve recuperação, como a gente sabe, né, que a Covid não é uma doença que é tão letal, mas na população migrante isso aparece, né? 5.195 casos pessoas, né, foram recuperados, 98%. Uma pequena parte ainda estava em acompanhamento, né? Quando a gente extrai esses dados, né? A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, no dia 21 de setembro de 2020, agora, tinha 0,3% das pessoas que estavam em acompanhamento. E 90 óbitos haviam sido registrados nesse momento quando fizeram esse levantamento, que é em setembro. Agora, vamos ver a questão de faixa etária, né? Faixa etária dos migrantes, qual foi os casos, em qual faixa etária esses casos aparecem. Houve um predomínio daquelas faixas etárias entre 20 e 49 anos, como vimos na figura, né? E esses entre 20 a 39, 49 teve mais casos, né? 20 a 29, 1.381 casos, 30 a 39 de faixa etária teve 1.817 casos, 40 a 49 teve 948 casos. 34% desses casos, a faixa etária, né, representa de 20 a 49 anos. A faixa etária de 30 a 39 é com maior percentual relativo, né? Quando a gente pega o percentual relativo, fica entre 30 a 39 na faixa etária. Ok? Vamos lá. Agora para ver qual municípios que aparecem esses casos. Esses casos aparecem em 3 municípios, né? Muitos mais 3 municípios que aparecem mais casos, como no caso do Porto Alegre, né? Que é o centro onde que muitos migrantes, né? Como em Rio Grande do Sul a gente pode dizer que Porto Alegre é capital dos migrantes, muitos migrantes que moram lá, muitos migrantes refugiados, né? Também. Aí aparece o Bento em seguida, né? Bento Gonçalves e Caxias do Sul. São esses 3 municípios onde teve maior caso de Covid entre as populações migrantes que residem em Rio Grande do Sul. E em Porto Alegre, 652 casos. Em Bento Gonçalves, 464 casos. Caxias do Sul, 451 casos. Como podemos ver, esses 3 municípios, é bom de observar também que esses 3 municípios há uma grande presença de indústria alimentícia e nesses 3 municípios. São lugares que esses migrantes, né, principalmente os haitianos, procuram para trabalhar ou estão trabalhando nesses lugares. Agora nós vamos analisar o coeficiente de mortalidade, né?
como que eu já tinha falado, né, de acordo quando eles analisaram os dados, encontraram 90 mortes, né, morte dos migrantes. O país com a maior proporção de mortalidade é o Uruguai, com 20 pessoas. Aí, em seguida, Venezuela com 12 pessoas, República do Haiti com 10 pessoas, né? Aí, depois, a Argentina com 9 pessoas. Quando a gente analisa o coeficiente de mortalidade, como que a gente analisa o coeficiente de mortalidade? A gente eles pegam o número de imigrantes por nacionalidade que eles encontraram, né, nos dados que eu apresentei há pouco, aí coloca esse número como denominador dessas nacionalidades. Aí a Polônia ocupa o primeiro lugar na lista, 8,6 por mil habitantes. Em seguida, por Itália, 6,1 por mil habitantes. E Portugal, 5,9 por mil habitantes. Dados que nos chamam a atenção, a gente precisa, apesar que esses dados não traduzem a realidade dos migrantes, a realidade da pandemia na população dos migrantes em Rio Grande do Sul, mesmo tem dados que nos chamam muito a atenção. Dos 5% de imigrantes que precisaram de internação, que esses 5% são 264 migrantes, né, casos de Covid, em torno de 32% vieram ao óbito. Esses dados são dados muito preocupantes, né? Mesmo que, como eu posso dizer, que esses dados têm alguma fragilidade, mas com essa informação nos chama a atenção, porque nós podemos dizer que está acontecendo, né? Que os migrantes estão morrendo muito comparando os dados, né? Mas como que infelizmente a gente não tem dados nacional para fazer uma análise aprofundada, e a gente sabe também como por falta de preenchimento da variável da nacionalidade, e seja no momento da pandemia, antes da pandemia, aí é difícil de fazer uma análise bem aprofundada sobre os dados dos migrantes no Brasil, seja na área da saúde, seja na área social. Em toda a área é difícil. Os próprios dados da Polícia Federal, às vezes, tem contraditória. Aí, por isso, mesmo com esses dados, né, mas isso nos chama a atenção, e dos 5% desses migrantes, 32% vieram a óbito. Isso é dado bem preocupante. Aí, gente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, como eu já tinha falado, que é uma conversação bem breve, de apresentar alguns dados sobre o estado de Rio Grande do Sul, e para mostrar como que está sendo a pandemia e nesse momento, e no ano passado também, né, como estava a pandemia nas comunidades de imigrantes e refugiados em Rio Grande do Sul. E apesar desses dados não traduzir a realidade, mas isso são dados muito preocupantes, porque a gente sabe que essa população é vulnerável. Essas populações são invisíveis. Nas políticas públicas, ainda mais essas populações são invisíveis. Na frente do Estado brasileiro, essas populações são invisíveis. E no momento pior que a humanidade está vivendo nesse momento, a invisibilidade dessa população exacerba ainda mais quando
o Estado não oferece assistência a essa população. E sem os migrantes também, porque os migrantes, a maioria deles trabalham nos lugares precários. E a maioria deles também trabalham no serviço essencial dentro de qualquer sociedade onde que eles estão. Isso são coisas que, hoje em dia, nós temos que pensar dentro da academia, principalmente na universidade, como que o Brasil está fechando o olho, né, para esses migrantes no momento da pandemia. Apesar que o Brasil tem uma cultura de dizer que o brasileiro é um povo receptivo, mas essa receptividade tem na escolha, né? E os dados mostraram para a gente, a maioria das pessoas que foram infectadas, apesar que tem essa questão de problema de notificação da variável da cor no Brasil, mas esses dados mostraram para a gente que são pessoas pretas, pardas que estão sofrendo, são os migrantes. Isso quando a gente compara isso com os dados da população brasileira, não tem distinção. São as mesmas pessoas que sempre sofrem na sociedade brasileira. Mas na questão dos migrantes, isso ainda piora, né? Quando o migrante quando um migrante ou uma migrante ela é preta ou preto, é uma pessoa negra, o negro, o sistema brasileiro, ela sofre 2 vezes dentro da sociedade brasileira. Ela sofre por ser migrante e ainda ela sofre por ser uma pessoa negra ou negro. Aí, isso, no momento da pandemia, isso mostra como está a desigualdade dentro da população migrante e dentro da população brasileira. Isso é um espelho à população brasileira que sofrem de preconceito, é um espelho para a população migrante. Isso são dados que nos deixam muito preocupantes. Muito obrigado, gente, para compartilhar essas informações com vocês. Eu espero que vocês gostaram da apresentação. Eu estou aqui, né? Qualquer pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado. Muito obrigada, James. E muito importante, né? A gente ter aí acesso aos dados, né? Então, muito importante essa sua apresentação e os dados aí que vocês coletaram. Acho que a gente, não sei se alguém tem alguma pergunta específica, mas senão a gente passa para a apresentação da Verônica e depois, no final, então, a gente abre um pouquinho. Pode ser, gente? Tudo bem? Então, eu vou aqui colocar a apresentação da Verônica. Está dando para ver? Está começando? Acho que a minha agora entrou. Tá. Tudo bem? Estão vendo a minha? Uhum. Sim, Vero. Mas em tela inteira? Posso começar? Pode começar, está em tela inteira. Está em tela inteira, né? Gente, então, como a gente, sendo brasileiro ou não, a gente não desiste, né? Mesmo com todos os problemas, eu vou tentar, nesses 20 minutos também, fazer uma fala complementar, né? A intenção era ser ao inverso, mas acho que as nossas falas dialogam, James. Muito obrigada pelas informações. Eu sou a Verônica, né? Atualmente atuo numa parte clínica, mas tive a sorte, né, de, a partir da minha própria inserção dentro da comunidade aqui em São Paulo e dentro da trajetória acadêmica, talvez, construir um livro que faz refletir um pouco essa questão do papel da interculturalidade e
transformá-lo em ferramenta, né, em um exercício constante de direitos humanos, né, que complementa e dialoga muito com a fala do James, no sentido de que por que nos deveria indignar não ter dados a respeito da Covid ou de qualquer outra doença em recortes das populações que são mais atingidas, né? Acho que está dando para ver o segundo slide, só confirmando. Você está vendo? Bases conceituais, saúde e migração. Tá ótimo. Então, por que não nos indigna, né? E por que deveríamos indignar essa falta, né, de alguns dados, principalmente nos tempos que a gente tem atravessado? Então, nesse sentido, eu gosto muito de tentar fazer algumas provocações partindo dessas bases conceituais, né? Por que é importante a gente resgatar a universalidade do Sistema Único de Saúde existente aqui no Brasil e a defesa de uma construção de uma saúde global, né? Então, acho que a pandemia foi uma prova concreta a respeito disso, né? Assim, não adianta a gente tentar acreditar que promovendo saúde apenas para o nosso povo, né? Para as nossas pessoas, né? Dentro das fronteiras, isso garanta saúde para sempre. Na verdade, a gente sempre tem que olhar em torno e todos os países, todas as sociedades têm, de alguma maneira, uma relação com os próprios vizinhos, né? Então, nesse sentido, defender a universalidade da saúde em qualquer lugar do mundo e para qualquer pessoa deveria ser uma norma, né? Uma norma a ser defendida e a ser posta em prática. Nesse sentido, a base conceitual, né, da humanização dentro do SUS dialoga muito sobre essa preocupação, não só de dados, mas a preocupação do reconhecimento dessas comunidades vulneráveis dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, né, e dentro do próprio sistema de saúde. A partir desse reconhecimento também, né, o desenvolvimento e adequação do próprio sistema para a resposta, né, das especificidades de cada população. Então, eu trago aqui um artigo bem recente, né, que fala um pouco sobre a competência cultural, né, a importância da competência cultural no fazer saúde. Esse artigo, ele se detém um pouco a respeito da importância da competência cultural no atendimento a jovens, né, das comunidades LGBT, mas ele também toca de uma maneira muito bacana até as próprias diretrizes, tanto da atenção primária como da saúde universal, desde a Bárbara Starfield, né, que tentou organizar e tentou colocar dentro da atenção primária em saúde, né, a certeza de que a gente consegue dar resposta a 80% da demanda, né, de uma população, e a necessidade do profissional construir uma relação horizontal, né, com o usuário, para que a partir disso se promova a autonomia desse sujeito e se promova a saúde, né? Então, a partir desses conceitos, o James trouxe bastante número a respeito de algo muito importante que o Rio Grande do Sul fez e que ele está conseguindo acompanhar, mas que não é exemplo do país, né? Então, quando ele traz os dados do impacto da Covid dentro das comunidades imigrantes dentro do estado do Rio Grande do Sul, muitas vezes, né, fica um número meio parado no ar, sem dizer, sem ter muito significado, se a gente também não conhece o total, né? Então, isso é muito importante perceber, porque ele trouxe coeficientes, né, de mortalidade muito altos. E se a gente começar a pensar que esses coeficientes de mortalidade altos estão dentro de uma população ínfima, quando a gente considera o Brasil, né, esse indicador mostra uma gravidade ainda maior, né? Então, quando a gente fala assim de migração e refúgio, né, que é o título dessa apresentação, saúde na migração e no refúgio, que populações que a gente está falando? E como essa aula é aberta, né, e envolve tanto acadêmicos de pós-graduação, graduação ou o público em geral, é importante, às vezes, desconstruir alguns mitos que a gente tem a respeito dessas comunidades, né? Então, eu gosto muito desse infográfico que tem aqui, que foi construído pela professora Deise Ventura, que é a coautora do livro junto comigo, e que me ajudou muito a enxergar, né, esse viés, né? Quando a gente fala de 7 bilhões de pessoas no mundo, e a gente fala de mobilidade humana,
a gente, às vezes, a mídia transmite isso como sendo uma mega crise, um problema humanitário, sendo que é um fenômeno humano que sempre existiu. A professora Silvia falou no início, né? Sempre existiu. As sociedades se desenvolveram a partir da migração. Então, temos que desconstruir esse mito da crise, né? Apesar de oscilar, se a gente pensar nos novos conflitos agora no Afeganistão, se a gente pensar na guerra da Síria, lógico que às vezes tem mais gente saindo do seu país, mas essa oscilação geralmente beira entre 4% da população mundial, ou seja, entre 260 e 270 milhões, né? A gente brinca que é um Brasil inteiro andante, né? Então, caminhando pelo mundo, fora do seu país. Desse mundo de 260, 270 milhões de pessoas, refugiadas, né, que às vezes a gente percebe na mídia muito mais visibilidade para os refugiados, para o refúgio, e muitas vezes uma visibilidade distorcida, como se o refugiado estivesse fugindo de alguma coisa, né, ou tivesse cometido algum crime. Na verdade, não, ele tem um risco à sua vida por algum tipo de perseguição política, né, por alguma questão humanitária ou por alguma questão de desastre natural, às vezes. Então, o refúgio é procurado nessas situações. O número de refugiados é ínfimo, se a gente pensar, não chega a 1% da população mundial. E no Brasil, então, né, quando a gente se exalta o Brasil, né? Lógico que tem que ter políticas inclusivas, mas quando às vezes a gente exalta o país a respeito do acolhimento, como o James falou, às vezes a gente desconsidera os números irrisórios de que está se falando. No ano passado, em 2020, né? E esse gráfico aqui está presente no livro, né? Saúde de Imigrantes e Refugiados. Só em 2020 foram concedidos 26 mil asilos, né, que foi o recorde brasileiro de todos os tempos. Que se a gente considerar, né, o tamanho do Brasil, né, um país continental de mais de 210 milhões de habitantes, 26 mil refúgios, não vai ser a presença desses refugiados que vai desestabilizar a economia ou vai colapsar um sistema de saúde. Então, é um outro mito que a gente precisa desconstruir. E se a gente considerar a população migrante em geral, refugiados e imigrantes, né, a gente fala nas diferentes modalidades de regularização migratória, né? Não vou me aprofundar aqui, mas também é um mito a ser desconstruído, né? Ninguém está em uma condição indocumentada porque quer. O Brasil, ele tem políticas migratórias ainda restritivas, mesmo após a reforma, e muito onerosas, muito caras. É muito caro se regularizar no país. Então, por isso que esses números, o James falou, que às vezes também oscilam bastante, né? Porque muitas vezes um residente que consegue a residência temporária, às vezes não renova, porque não consegue toda a documentação ou o dinheiro para se tornar permanente, residente definitivo, né? Então, também falamos no Brasil de 880 mil a 1,5 milhão, né, de pessoas, ou seja, migrantes e refugiados, que não chega a 1% da população também. Então, eu estou disponibilizando aqui a sua apresentação. Por quê? Não mostrou? Você está aparecendo aqui, eu estou disponibilizando. Tá, mas eu já estou no terceiro slide. Tá, mudei aqui para o terceiro. Ele não está aparecendo a minha apresentação? Nossa, desculpem, gente. Não, está aparecendo, mas eu estou apresentando aqui, que você tinha mandado para mim. Tá, será que alguém que não está na administração pode falar qual tela está vendo? Sim, está apresentando, está na tela e que os dados em saúde temos dessa população. Isso, mas está na tela inteira ou na tela recortada? Inteira, não. Recortada, mas está aparecendo. Tá, então eu vou deixar só a professora Silvia apresentando. Deixa eu só fechar aqui. Pronto. Fechei a minha, porque aí não confunde. Então, nesse sentido, pensando, né, que não representamos 1% da população, né, de que maneira poderíamos, né, a partir do conhecimento, do reconhecimento de indicador de saúde, de saber como é que
que acessamos a saúde, de que maneira isso poderia nos ajudar a qualificar os serviços até para a própria população nacional e fortalecer desse jeito o Sistema Único de Saúde. Né? Então, aqui eu trago um pouco, gostaria muito de trazer coisas muito mais novas, mas eu trago, assim como o James fez, um recorte de dados que foram agrupados por um instrumento, pelo Centro de Informação aqui da Secretaria Municipal de São Paulo. Então, quando o James falou da questão, né, de como é difícil a questão do preenchimento dos dados, né, e das variáveis para poder se calcular isso, é justamente porque existe, sim, né, o espaço de nacionalidade na hora do Cadastro Nacional em Saúde, né, na hora da obtenção do cartão SUS. Porém, se você não preencher ele como estrangeiro, né, porque existe o jeito de deixar ele em branco, você acaba não abrindo outro campo para colocar nacionalidade. Então, por isso a falha e por isso a subestimação, né? Mas mesmo assim, em 2015, durante um ano, né, o DataSUS, né, que é o sistema de informação que agrupa todos esses dados, conseguiu ver dentro do nível terciário, ou seja, das internações hospitalares, que São Paulo, né, que eu já havia dito, São Paulo, dos 1,5 milhão, concentra mais de 30% da população migrante no Brasil, né? Então, São Paulo acaba conseguindo ser uma forma, né, talvez não representar totalmente, mas uma forma de conseguir enxergar como é que a população, né, migrante anda. Em São Paulo, das 4 milhões de internações que houve nesse ano, apenas 0,8%, ou seja, também menos de 1%, né, 39 mil, foram de migrantes internacionais. E aí eu coloquei uma setinha aqui no maior número que aparece nessa tabela de internação, que lógico é em São Paulo, né, porque é a presença maior, foram 7 mil em um ano, de um universo de 4 milhões de internações. Então, novamente, a gente cai nessa coisa assim, nossa, então, às vezes a impressão que um leigo pode ter é de que, por exemplo, se anda no Brás, no Paris, que é meu local de residência aqui em São Paulo, nossa, tem uma comunidade imigrante muito grande, eles estão utilizando demais o sistema. Não, né? Existem dados que podem provar que não. Do mesmo jeito, se a gente olhar aqui para os dados do município, porque aqui nessa tabela que está no boletim e está no livro também, a gente tem dados nacionais, né, por capital. E aqui no município, se a gente enxergar a população residente pelo próprio censo, né, dos 11 milhões de residentes em São Paulo, né, a Bolívia, por exemplo, que é a comunidade mais presente, ainda não chega nem a 0,5% dessa população, né? Então, justifica esses números baixos de internação. Por outro lado, né, aí dialogando com o que o James trouxe, né, se a gente olhar os índices de mortalidade que conseguem ser obtidos a partir do DataSUS, junto com o cruzamento dos dados de mortalidade e os registros cartoriais de óbitos, a gente consegue ver, por exemplo, que a nacionalidade boliviana tem taxas de mortalidade muito elevadas na faixa dos menores de 20 anos e 30 anos, muito maiores do que a média, né, do município, e muito comparados às áreas mais periféricas e as áreas mais violentas da cidade. E se a gente, né, começar a recortar isso, também conseguimos enxergar que dentro da comunidade boliviana, essas mortes estão mais relacionadas a causas externas, comprovando, né, que a presença, né, da maior presença da comunidade, né, de certas comunidades em grandes centros urbanos como São Paulo também sofre as mesmas consequências que o resto da população sofreria. E isso dialoga muito com os documentos da Organização Internacional de Migrações, que defendem que os determinantes sociais em saúde são aplicados a todas as populações. A migração por si só, ela não é um determinante de doença, mas as condições em que a pessoa migra e as condições em que a pessoa vive no novo local é que a deixam mais vulneráveis, assim como qualquer outro residente da cidade local. Pode passar, por favor? Então, nesse sentido, né, acho que a mensagem que eu queria tentar passar é justamente que
reconhecer que a presença dos migrantes, ao invés de ser um problema, uma crise, ela é um desafio que pode ser capaz de qualificar o próprio sistema em serviço de saúde, porque ele vem ratificar, ou seja, unir forças na luta pela universalidade do SUS, né? Ele vem justamente a tentar fazer um cheque na efetivação do conceito ampliado em saúde, né? Eu sempre brinco que o jeito de realmente comprovar que a saúde é multifatorial, né, e intersetorial, é você pegar uma família de imigrantes que alguém está desempregado e dar um trabalho. A saúde de todos vai melhorar naquela casa, né? Então, é um conceito ampliado de saúde, é uma maneira de também defender a integralidade, né, a abordagem integral da saúde e promover a equidade, né, que muitas vezes é um exercício muito difícil no dia a dia de fazer saúde. Do mesmo jeito, esse reconhecimento promove o respeito às culturas, desfaz velhos problemas que, às vezes, o próprio brasileiro não resolveu, né? Geralmente, eu tento brincar, mas, às vezes, eu fico triste mesmo de perceber como no Brasil se acha que a única língua que existe é o português, né? Se invisibilizando totalmente o Tupi-Guarani e as outras línguas indígenas que existiram, né? Então, como a presença, às vezes, de um outro idioma, de outro país, traz à tona essa obrigação do convívio com outras formas de comunicação que não somente o português, né? E como isso, por si só, às vezes faz olhar o próprio brasileiro, né? O olhar do próprio brasileiro. Então, promove a valorização da diversidade, do multilinguismo, né? Possibilita que a cidade e o país possam ser capazes de também fazer o seu próprio conceito sobre migração e não ficar importando, né, os conceitos que existem nos Estados Unidos ou na Europa. O Brasil tem uma própria história migratória diferente que tem a ver com a construção do seu próprio país enquanto nação. Então, fazer esse reconhecimento por si só promoveria a saúde, né? E, como eu disse, não só a saúde para os migrantes, mas também para os nacionais. Pode mudar, por favor? Acho que está acabando. E aí, né, o inverso também é verdadeiro, né? A falta desse reconhecimento também pode adoecer, né? Porque dificulta o reconhecimento das especificidades, favorece o sentimento de não pertencer, né? Que os imigrantes e refugiados temos, né? A gente, por mais que a gente more aqui 20 anos, eu moro aqui há 30 anos, mas em alguns momentos, mesmo eu dominando o idioma, mesmo dominando os códigos de comportamento, tem horas que eu sinto que a pessoa que me atende, ela acha que eu não pertenço a esse lugar. Por mais que eu tenha contribuído com tudo que eu contribuí, por mais que eu esteja ainda, né, do outro lado, junto com ele, trabalhador, mas sempre fica essa questão de não pertencimento, né? Então, eu acho que o não reconhecimento também adoece, né? Favorece os sofrimentos emocionais, dificulta, né? Cada vez nos distancia mais dessa universalidade, porque não existe universalidade pela metade. Ou é universal ou não é. Se daqui a pouco alguém começa a fazer a defesa de que um migrante não tem direito à saúde, então aquele sistema não é mais universal. E acho que é isso que todo mundo tem que se fazer a pergunta, quem vai ser a bola da vez, né? E aí prejudica a autonomia dos sujeitos e fere os princípios de direitos humanos e bioética, né? Pode passar, por favor. Então, nesse sentido, fazendo um pouquinho de merchandising para terminar, o livro que a gente propôs, ele traz 4 palavrinhas, né, chave, que se aplicam nessa tanto desmistificação da migração, né, e sua defesa como direito humano, como ajudam também a implementar ações positivas nessa integração das comunidades migrantes. Então, a primeira seria a democratização, né, democratização desde a informação e do direito, né, se precisa se escrever em outro idioma naquele equipamento, então que se escreva em outro idioma. Se precisa se respeitar e se estimular a existência de intérpretes culturais, que se possibilite isso, né? A desburocratização, né? Acho que a vacinação foi uma das provas mais concretas de como o sistema brasileiro ainda é burocrático. Quando se exigiu aqui em São Paulo comprovante de residência, as nossas maiores dificuldades no território onde eu atuo, por exemplo, não eram só com migrantes, era com as pessoas que moravam em Cortiço e que não tinham comprovante no seu nome.
né? Então, é muito importante que a gente sempre resgate essa questão, né, e pode utilizar o migrante e o refugiado como o exercício para isso, né, de não excluir, porque quando a gente comprova, exige o comprovante, né, no sentido de reservar as vacinas, né, a gente está invertendo a reflexão. O problema não é vacinar mais, não pode ser vacinar mais, o problema é vacinar a menos. Né? Então, se você começa a pautar as ações de saúde também pelo viés dos direitos humanos, esse tipo de erro às vezes não acontece, né? E não se perpetua. Aí, adequação e articulação com a comunidade, porque as comunidades elas sempre se articulam, elas sempre se organizam e cabe às instituições e aos equipamentos irem lá de encontro para elas para construir mais saúde. Pode passar, por favor. Acho que era isso, né? No mais, eu trouxe aqui exemplos para outras articulações possíveis, né? E a importância da formação em direitos humanos para os profissionais da saúde, né? A professora Silvia contribui muito com isso. Eu acredito que daqui a pouco a gente vai ter mais conquistas aí em termos de dados, né? Tem esse projeto Migra Cidades, que junto com as Nações Unidas, está fazendo um mapeamento, né? Em várias capitais, a respeito do acesso à educação e alguns indicadores de saúde, que acho que vai ser muito bacana quando o Brasil tiver o seu relatório, né, da ONU em relação a isso, e a própria articulação dos movimentos sociais também, que está se juntando agora, para nossa felicidade, com a academia, né, para tentar publicar e escrever e continuar essa defesa aí pela saúde. Acho que é isso, professora. Pode passar, que é a minha despedida e o meu contato. Fico também à disposição para quaisquer perguntas. Muito obrigada, Verônica. Excelente apresentação. Tivemos aqui 2 apresentações muito ricas, né? A gente fica muito feliz, né, de vocês poderem estar aqui compartilhando conosco esse conhecimento, né? E muito feliz, né, de estarmos todos partilhando, né, esse espaço de troca sobre essa nossa sociedade, né? Sobre a nossa sociedade e que é dinâmica, né? E que é plural, né? Por excelência. A gente já passou do tempo, né? Mas assim, não sei se alguém teria aí alguma pergunta, algum comentário que gostaria de fazer, tanto para a Verônica como para o James. De novo, Maura, está ótimo. A gente se desculpa, tivemos questões aí técnicas que, infelizmente, né, assim, inesperadamente, acabou a luz para o nosso técnico, enfim, foi uma infelicidade. Maura, que felicidade tê-la aqui conosco, professora Maura Veras, né, que é professora titular de Sociologia da PUC e integrante do grupo Diálogos Interculturais. Muito bom vê-la, Maura. Liga seu microfone. Agora sim, não estava ligando. Primeiro, boa tarde, muito obrigada pelo espaço, adorei. Não consegui assistir tudo, porque os horários da gente, né? Mas eu assisti, perdi a do professor James, mas assisti a da professora Verônica. Então, eu estou muito satisfeita e queria fazer uma perguntinha. É o seguinte, eu também sou uma pesquisadora da desigualdade social, da imigração, né? Como diz a professora Silvia, pertenço ao grupo Diálogos Interculturais, né? Eu saúdo bastante esta mesa, mas eu queria fazer uma pergunta, claro que voltada para as minhas preocupações mais próximas, né? Eu pesquiso a presença da pobreza e da imigração, essa conjugação, né, difícil na cidade, né, nos bairros considerados, digamos, relegados, né, etc. E eu queria saber um pouco alguma coisa que a senhora falou,
porque eu pesquiso a habitabilidade nos cortiços, e há uma hipótese implícita, não é? Não só para imigrante, mas todos os moradores de cortiço, sujeitos à precariedade, à falta de ventilação, de água e tudo, pontos de água, enfim, de habitabilidade, né? A hipótese é de que os bairros que têm mais esse tipo de habitação favoreçam a proliferação de doenças respiratórias, não é? Eu já conheço alguns estudos feitos nesse sentido com relação à tuberculose. Então, a gente imagina, como hipótese, que a Covid pode ter aumentado nos casos dessas habitações precárias, onde a gente sabe que parcela dos imigrantes pobres acabam entrando por uma questão de sobrevivência, né? De coabitar espaços, e alguns bairros são característicos, como o Citado Brás, Pari, Barra Funda, Bom Retiro, isso no centro expandido, né? Até mesmo na Consolação tem muito cortiço, embora os dados não sejam atualizados. Então, eu pergunto se foi possível verificar essa correlação. Maior presença de cortiços, né? Maior presença de incidência da Covid ou mesmo mortalidade. Eu pergunto à mesa, mas, enfim, eu ouvi a professora Verônica falar, né? Então, primeiro para ela, mas a minha é uma questão que talvez seja meio óbvia, mas eu gostaria de saber se temos dados, etc. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Maura. Está sem som. Acho que tanto Verônica quanto tá James... sem som. Verônica, o som precisa... Liguei. Tá. Não, eu fiquei só pensando, talvez o James, eu posso falar rapidinho, aí eu não sei se o James teve esse recorte de moradia, né? Mas obrigada, professora Maura, pela sua participação. E assim, a questão da tuberculose, é muito bacana a gente tomar isso como exemplo aqui no município de São Paulo, porque foi uma das poucas preocupações, vamos dizer, em termos de dados e indicadores de saúde, que se reverteu em alguma mudança de política. Então, quando a gente tem a notificação de tuberculose aqui no município, a gente notifica e tem um espaço que tem populações especiais, acho que está com o nome especiais. E aí entra pessoas em situação de rua, entra imunodeprimidos, e aí entra imigrantes, né? No sentido de conseguir fazer um acompanhamento do impacto da tuberculose dentro da população migrante. E aí, não se tem estudos que consigam comprovar que é justamente, né, a migração, vamos dizer, aquilo que já foi falado, que favorece que as pessoas, né, a comunidade boliviana tenha taxas de tuberculose maiores, mas sim as condições de moradia delas. Daí essas condições de moradia envolvem maior densidade, né, tem muito mais pessoas que moram no local, que dividem o mesmo espaço, e tem alguns trabalhos que falam a respeito da alimentação. E aí a gente entra no aspecto cultural e na mudança dessa alimentação. A gente já falou um pouquinho sobre isso, professora Silvia, e da questão do próprio luto da migração. Então, assim, se a gente pensar em sistema imune, né, e aí isso foi muito legal que eu, durante a especialização, eu tive aula com pneumo, né, e que a gente falou da tuberculose, e eu levantei essa questão, né, de por que você acha que o migrante vem ou doente ou mais fraco para pegar a tuberculose. E o sistema não é tão simples assim. Muitas vezes, os bacilos, né, são diferentes, então o sistema imunológico da comunidade responde diferente, e muitas vezes o período de adaptação durante a migração, desde as mudanças alimentares, até o luto que a pessoa está, né, um pouco mais, né, que repercute a saúde mental na saúde geral, pode favorecer qualquer pessoa adoeça, né? Só que é muito importante que não se ache que o simples fato de alguém ser sintomático para tuberculose e ser migrante, ele trabalha na costura, que foi o que muitas vezes acontece. Às vezes, muitos migrantes que não moram em cortiços, não trabalham na costura, também adoecem.
né? Então, assim, é muito mais do que isso, somente esses fatores também. Então, nesse sentido, acho que não se consegue saber se quem mora em... Não se consegue saber, não. Se acredita que sim, quem mora, né, em cortiços, em más condições, vai favorecer mais a transmissão tanto da Covid ou de outras síndromes respiratórias, né? Porém, não há dados para a gente provar isso, né? E acho que a nossa fala é justamente nesse sentido, assim, já que se suspeita tão fortemente que essas populações são mais impactadas, por que não se valoriza, né, esse tipo de pesquisa para conseguir ter o recorte, né? Acho que é isso. Não sei, James. Só para acrescentar, né, pegar um gancho sobre a questão dos dados, e no começo da pandemia, a Defensoria Pública fez uma ação civil para o município de São Paulo e o governo e o estado de São Paulo para fazer a inclusão da variável nacionalidade, né, nas fichas de notificação. E infelizmente o juiz não concedeu o liminar, né? Mas nas alegações o município de São Paulo relatou como que a questão de imigrante, né? Olha a resposta do município de São Paulo. Isso até me deixou um pouco assim, né? Como migrante, pesquisadores. Naquela época eu estava em São Paulo, aí sabemos que São Paulo, o município de São Paulo é um lugar, é o primeiro lugar no Brasil onde que tem mais nacionalidade, né? Depois o segundo lugar é Foz do Iguaçu. Aí eles responderam falando que os migrantes, para eles, os migrantes não são vulneráveis. Primeira coisa, e esses migrantes eles tratam igual brasileiro. E isso não precisa ter uma variável para nacionalidade, porque esses migrantes eles tratam igual brasileiro. E nós sabemos isso como que é o problema, né? Isso não é nada mais que a invisibilidade dessas pessoas. No momento que não tem dados para analisar os casos de saúde dessas pessoas, o Estado não quer recolher esses dados e o Estado sabe que sem esses dados não pode fazer políticas públicas por essa população. É como uma forma de apagão dessa população dentro de um município onde residem várias nacionalidades, e principalmente São Paulo, né? E no estado de São Paulo, o estado de São Paulo reconheceu que a variável é importante, mas eles disseram que nesse momento eles não têm como para fazer essa inclusão. Impressionante, né? Muito bom. Então precisamos falar sobre isso, né? Precisamos colocar essas questões em pauta, né? Porque é assustador, né? Os modos aí de tentativas enfim, que se contínuas, né? De apagamento de dados sobre quem somos e como estamos, né? Hoje, rapidinho, hoje São Paulo noticiou que atingiu mais de 100% de vacinados adultos, né, da sua população. Só que as campanhas, por exemplo, vai ter uma esse final de semana, ainda articulado pela sociedade civil, aparece muita comunidade imigrante que não tomou nem a primeira vacina. Então, como é que 100% da população está vacinada com as duas? Né? Então, assim, tem uma intencionalidade mesmo nesses dados. Se me permite, Maura, é o silenciamento e a invisibilidade, né? Daqueles que não estão focados, né? Não tem discriminação positiva, só tem discriminação. sim. Infelizmente. Né? Mas é isso, né?
continuamos aqui apontando e trazendo aí os especialistas para falar, né, sobre o assunto. É extremamente interessante, né, esse diálogo. Maura, muito obrigada pela participação, a pergunta. Eu que agradeço poder assistir vocês. E eu queria pedir para vocês darem uma palavrinha aí de finalização, né? Porque em função do horário, enfim, a gente vai ter que concluir. Você primeira, Vero, ou posso? Ah, tá bom. E outra coisa que eu gostaria de mencionar, durante meu mestrado, eu fiz um levantamento desses dados, né, para olhar a questão de perfil dos haitianos no Brasil, do perfil de saúde. Eu encontrei várias inconsistências, dados defasados. Aí desde isso, eu comecei a analisar como o que é o melhor caminho para recolher esses dados, coletar esses dados. Na minha dissertação, eu não só critiquei, né? Eu coloquei vários passos para o Estado brasileiro fazer e fazer sem custo, porque eu tive várias entrevistas com várias responsáveis que trabalham com questão de dados, principalmente Polícia Federal e outras instituições brasileiras, e o problema é que a questão de dados, falta de dados no Brasil, parece uma políticas públicas no Brasil. Isso é demais quando você entende isso, você analisa isso, fala, nossa, a questão de falta de dados virou uma política pública no Brasil. Não seja no campo dos migrantes, ou seja, são os próprios brasileiros também enfrentam essa questão. E é bom também, né, que agora eu espero que o Estado brasileiro tem que tomar atitude sobre isso, né? Porque eu vi que na prova do Enem fala sobre isso, a questão do registro e tal, essas coisas. E eu espero que a academia também comece a ter esse olhar sobre a questão de falta de dados. Eu já vi várias pesquisas sobre isso, mas isso precisa mais aprofundar, como sem esses dados não pode ter uma políticas públicas eficiência no Brasil, seja para os migrantes, seja para os brasileiros nativos e naturalizados. É isso que eu gostaria de mencionar, e eu gostaria também de agradecer a professora Silvia, a doutora Verônica, a professora Mária Veras e todo mundo que estão aqui. Muito obrigado por assistir nossas apresentações, e estamos aqui às suas disposições. Muito obrigado, boa noite, bom dia e boa tarde. Um grande abraço. Verônica, o som precisa ligar. Desculpem. Bom, eu também me despeço, agradeço muito o convite e reforço muito que, para mim, eu atuando na área clínica, cada vez mais faz o sentido de como ainda é deficitária a nossa formação em direitos humanos na saúde. Né? Então, eu estou numa reflexão de que quanto mais a gente estudar sociologia, mais direitos humanos, mais bioética, e não estou falando de código de ética profissional, estou falando de bioética, mais a gente vai conseguir ter impacto real na saúde. Enquanto a gente não se atentar a isso, a gente vai continuar sempre na queixa-conduta. Né? Então, acho que é a mensagem que eu deixo aqui. Muito obrigada. Perfeito. Quero agradecer, então, muito a presença de vocês, né? Agradecer ao Paulo, que esteve aí, né, tentando ver as questões técnicas, nosso coordenador do grupo, né, nos auxiliando, a presença da Maura, a presença de todos que estiveram aí.